Vamos começar, então? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui fazendo alguns comentários. Então, hoje a gente vai... Então, boa noite para todo mundo, né? A gente vai dar início a, a essa conversa dentro do seminário sobre a carta roubada, que já envolve, assim, essa gramática que o Lacan vai buscar escrever a partir do modelo do repartitório. Então, hoje a gente tem aqui o Boto convidado para esse comentário, né? A gente trabalhou no passado esse modelo a partir da sugestão dele, ele fez uma apresentação, então a gente está aqui, de alguma forma, retomando a conversa e vamos ver para onde caminhamos, né? Mas aqui também um pouco, como poderia dizer, no espírito, né, desse acompanhamento do seminário como um todo. Colocaria, então, de partida, né, que esse é um encontro, acho que dos 4 encontros que a gente teve até agora, com certeza um encontro com mais contribuições e conversas, né? Então, a gente teve aí, desde conversas com a Karine, Luciana, Ricardo, além das contribuições que foram chegando aqui, né? Estava comentando agora, então, Felipe, Úrsula, Hudson, Anderson, tantos outros que trouxeram elementos para a gente continuar a conversa no termo, né, nesses termos do repartitório. Bem, e aí eu faria, antes ainda de entrar no tema, só uma breve menção a uma pergunta que chegou nesses últimos dias, que é uma pergunta, assim, curiosa, né? A gente fez um mergulho na obra do Poe no último encontro, e a pergunta que chegou foi, tá, e onde estaria a poesia aí? E eu acho que ela é uma pergunta importante, porque, bem, agora a gente vai dar um passo, assim, num campo um pouco mais próximo da matemática, mas eu acho que é interessante da gente pensar também que esse texto, como nós falamos lá no primeiro encontro, ele é aquele pelo qual Lacan escolheu ser tomado como ponto de partida para sua obra, né? Então, de alguma forma, ele daria o tom pelo qual ele gostaria de ser lido pelos seus pares, seus contemporâneos, né? E aqui, acho que a posição do Lacan me parece ser, e isso é um ponto que vale, assim, reiterar, de um autor que prima por um tipo de síntese disjuntiva, diria, entre poesia e matemática, né? Vamos, em termos assim amplos, como meios de tratar disso que a gente poderia, então, pensar enquanto experiência analítica, né? Porque não dá para você ser poeta fazendo matemática, nem matemático fazendo poesia, e aí é uma grande questão, enfim, talvez as inteligências artificiais estejam aí para dizer que dá bem, não sabemos ainda, mas até lá, vamos com calma. Mas eu acho que é interessante pensar assim como reconstituir, né, o sistema próprio interno de cada lado e fazer essa tensão uma tensão produtiva, né? Acho que quando a gente enfatiza um lado, esquecendo do outro, de alguma forma, a gente perde elementos centrais, assim, caros ao movimento do pensamento lacaniano, né? Então, de um lado, se a gente faz da experiência analítica uma experiência puramente poética, acho que a gente cai nesses excessos que a gente encontra no campo lacaniano, de uma retórica sobre o não todo que transforma a partícula lógica do não todo num nada de sistematização, às vezes, né? E eu acho que também, do outro lado, se a gente busca afirmar uma pura lógica matemática, né, a gente pode recair numa experiência árida, que perderia não só a cor e textura, que são elementos que a gente poderia pensar enquanto injustamente secundarizados, isso é polêmico, né? Mas também possibilidade de reencontrar modos de indeterminação e ambiguidade que o Lacan parece valorizar bem, né? Enfim, isso para dizer que, para falar sobre o repartitório, o Lacan não precisava do Poe, mas ele traz o Poe ali mais uma vez, e o Dupin, e toda essa conversa, né?
que a gente buscou dar algum tipo de contorno no último encontro. Mas vamos lá. Então, hoje a gente vai tratar, né, basicamente, na continuidade dessa conversa, de dois textos. Então, logo em seguida do seminário da Carta Roubada, que é apresentação da sequência, o texto de 66, e esse texto, introdução, que é a introdução que o Lacan fez para a publicação da aula da Carta Roubada na revista La Psicanálise. Então, a aula da Carta Roubada de abril, 26 de abril, se não me engano, de 55, ele publica como texto esse texto, em 57 faz a introdução. Então, é bem curioso, se a gente pega o texto da Carta Roubada e vê a introdução que ele faz 2 anos depois, é uma introdução densa, né? Uau, caminhou bem e não sei, quis marcar um ponto ali para os seus colegas. Mas na apresentação de 66, quando ele publica, então, os escritos, acho que a gente pode encontrar ali um Lacan meio na defensiva, né? Ele começa se defendendo de que a matemática seria muito difícil, é difícil, mas ele fala, olha, não é o ponto, né? Acho que a gente não precisa também ficar complicando demais. Ela nos ajuda a pensar uma lógica da escuta, mas a gente não precisa ficar chafurdando aí num quebra-cabeça infinito. Então, acho que o Lacan ele é bem... não é simples, mas também não é assim, o fim do mundo. Né? E, por outro lado, até comentei disso no Instagram essa semana, o Lacan ele faz uma defesa de uma crítica de alguém que ele não nomeia, né? Falando ali que ele estaria tendo um tipo de hipótese que ultrapassaria a crítica kantiana, que faria, e aí uma possível interpretação, né, das matemáticas, aí uma realidade substancial, em termos quase pitagóricos. Ele não fala pitagóricos, eu que estou trazendo aqui. Mas o fato é que o Lacan parece bem um tanto bravo com isso. E olha, gente, eu perguntei para meio mundo e não encontrei nenhuma boa alma, né, que pudesse assim dar uma notícia de quem seria esse sujeito. Né? No campo da filosofia, a gente poderia pensar no Paul Ricoeur, poderia pensar que estava ali brigando com Lévi-Strauss nessa época, poderia pensar no Deleuze e o Derrida, mas que eles vão realmente cindir e brigar um pouco mais para frente, né, na década de 70, fim de 60, início de 70. Então, e parece que ele está falando de um analista, então a gente não sabe direito quem é. Acho que o melhor chute foi o Ricardo Goldenberg, que disse que quem poderia saber disso já morreu, que seria o Patrick Vallat, né, que é alguém que estava ali bem às voltas com todo esse... Porque para o Lacan escrever uma crítica que ele não nomeia, assim, aquele shade indireto, de alguma forma, ele poderia acreditar que a mensagem ia chegar. Só que não chegou até 2023 aqui em São Paulo, nesse momento. Enfim, talvez em outros momentos. Mas voltando, então, o que a gente tem? Então, voltando ao princípio de tudo que a gente estava falando, para a gente, então, reintroduzir a conversa. Então, o Lacan vai afirmar que o passo representado pela noção, né, pela construção da noção de compulsão à repetição, a Wiederholungsdrang, né, que a gente viu lá, não poderia ser visto como algo secundário, nem como um termo assim abandonável. Lacan está defendendo a ideia da compulsão à repetição. Né? Ele vai denunciar os seus colegas que, de alguma forma, deixam essa noção de lado e ficam repetindo e usando os termos da nova tópica que o Freud constrói, a tópica do eu, do isso e do super-eu, né? A dita segunda tópica, mas que, sem a noção de compulsão à repetição, elas se tornariam, assim, noções psicologizantes, né? Entraria numa psicologia geral e que a gente vê absurdos aí sendo ditos desde então por essa chave. Algo que, de alguma forma, perderia a radicalidade da descoberta inaugural do Freud. Então, de alguma forma, é isso que o Freud está tentando
reconstituir, né, assim, os termos pelos quais, segundo Lacan, né, a gente pode aqui criticar, mas os termos pelos quais a psicanálise ela se institui como uma experiência sui generis, teoria, uma experiência sui generis, e, a partir daí, uma noção de inconsciente que teria um tipo de conceito de memória implicado. Né? E a memória, que a ideia de memória, ela é central. O Lacan ele vai retomar nessa conversa o Kierkegaard, né, que traz esse texto aí chamado, esse livro, A Repetição, que é um romance filosófico, tal, que é publicado um ano antes da Carta Roubada, né, do Poe. Então, eles são ali contemporâneos. Mas, de alguma forma, ele vai... Bem, para o Kierkegaard, a ideia da repetição, ela marcaria assim, o centro da experiência moderna, né, humana, assim como um todo, em oposição ao que seria essa experiência antiga, que teria nos termos da reminiscência, né? E aí o Boto trouxe essa conversa aí com Platão na segunda-feira, mas teria essa chave. Mas o Lacan ele traz essa ideia, né, da experiência de repetição no Kierkegaard enquanto uma experiência de retomar, de um reapropriar-se de si, um tipo de processo de subjetivação. Ele vai dizer que o Freud ele acompanha essa tese, mas ele dá um passo a mais. E aí, termo do Lacan é, olha, o que o Freud teria feito é arrebatar do sujeito, do agente humano, identificado a consciência, a necessidade incluída nessa repetição. Sendo essa repetição uma repetição simbólica. Então, voltamos à nossa conversa. Averigua-se que a ordem do símbolo já não pode ser concebida como constituída pelo homem, mas constituindo o próprio homem. Né? É a ordem simbólica que vai, então, constituí-lo. Isso, acho que toda vez que o Lacan traz esse termo, acho que a gente faz um eco a uma passagem sintética aí do Lévi-Strauss sobre a noção dos mitos, né? Vou falar um pouco mais disso para frente, mas essa ideia de que não são os homens que pensam os mitos, mas são os mitos que se pensam nos homens e a sua revelia, né? Isso de 64. Aí. A teoria dos mitos, ela é assim a porta de entrada do Lacan, né, na obra do Lévi-Strauss, e uma das chaves para a gente pensar a relação do Lacan com a linguística, né? Enfim, mas isso a gente deixa para um outro momento. Mas, então, o Freud teria aí, né, não cedido a essa originalidade da experiência, segundo Lacan, e teria invocado, então, esse elemento além da vida, né, a ideia da pulsão de morte, então, algo que diria de uma excentricidade da experiência frente à dimensão do eu. Mas a memória, né, como Lacan vai ler no inconsciente freudiano, seria assim, inerente, então, a essa ordem simbólica e decolaria de qualquer registro psicológico de uma vivência pregressa. No seminário 2, que é o seminário onde essa aula está incluída, ele vai fazer uma distinção entre memória e rememoração. Né? A memória ela seria assim, uma propriedade do vivente, né? A partir do qual a gente poderia pensar uma substância viva que sofreu alguma experiência e ela se transformaria, ela não reagiria da mesma forma em condições análogas, né? Como a ideia aí do condicionamento operante, eu nem sei se isso seria tão correto assim, formalmente, mas algo próximo, bem, tem algo dessa experiência que vai marcar a reação desse organismo, né, para um próximo momento. Mas a memória, ela não teria o mesmo estatuto da memória simbólica. Né? Então, a rememoração seria uma forma estruturada de memória simbólica, né, que, de alguma forma, agruparia a sucessão de acontecimentos simbolicamente definidos, cujos termos também simbólicos eles seriam ordenados. Então, nesse sentido, teria uma diferença desses dois tipos de status da ideia de memória.
E para exemplificar esse modelo, antes da gente entrar no modelo do repartitório, o Lacan ele vai trazer um modelo um exemplo que ele repete assim, com alguma frequência do Fordá, né? Aquele que o Freud vai trazer, para além do princípio do prazer, que é da relação do neto dele com um carretel, que de alguma forma faria um jogo, né, de jogar um carretel e falar lá, e puxar um carretel com uma cordinha, e falar aqui, e ficaria repetindo nessa ação repetida, ele de alguma forma, segundo a leitura freudiana, ele estabeleceria uma elaboração, né, da relação da falta, de uma certa falta materna aí, mas que o Lacan ele vai fazer uma ênfase nesse exemplo, né? Uma ênfase de que esse exemplo seria assim, um instante zero, um instante primordial de simbolização, né? Em que a criança ela exercitaria fazer desaparecer o objeto da sua vista para depois então reintroduzir e numa alternância junto com as sílabas que ele vai convocando, né? Então, nessa brincadeira de presença e ausência, tem uma alternância com a vocalização de sílabas diferenciais, né? E de alguma forma, seria nesse jogo que você teria a manifestação assim dos traços radicais da determinação, né, que o sujeito humano teria da ordem simbólica. Então, ele vai trazer essa ideia de que no momento de conjunção, no ponto zero do desejo, que o objeto humano sucumbe à captura, que anulando sua propriedade natural, passa desde então a sujeitá-lo às condições do símbolo. Ou seja, tanto faz o objeto em si, né? O que importa é como essa presença e ausência ela vai se articulando com a forma como ele vai exercitando a linguagem, né? Então ele fala, ele está com o objeto, ele fala vai, ele joga o objeto. Então tem algo da presença que já traz a ausência marcada. E aí quando está na ausência ele fala para o objeto vir e ele puxa, o objeto vem. Então tem algo da presença que se articula à ausência, e aí a propriedade simbólica aí é que a presença ela só significaria a não ausência e a ausência a não presença. E assim esse par simbólico primordial, né, se constituiria. Lacan vai dizer que isso daí seria um vislumbre assim, desse princípio de determinação significante sobre o significado. Bem, e aqui eu acho que a gente começa a entrar no campo do repartitório, que é o tema principal de hoje. Um tema, enfim, um pouco de paciência, vamos com calma. Mas o Lacan ele vai, a partir dessa ideia da presença e ausência, ele vai falar, bem, então vamos pensar como a gente poderia ler uma série ordenada de diferenças mínimas e como que daí a gente poderia extrair sintaxes de diferentes níveis ao ponto da gente chegar a delimitar qual é a propriedade do significante, da lógica do significante. Então, vamos lá. Então, a gente começou aqui nessa conversa com uma primeira série, que seria essa série presença e ausência. Então, lá que vai falar, a gente poderia pensar numa série ordenada com um primeiro elemento diferencial, que é mais e menos. E aí, por mais e menos, poderia ser qualquer coisa, né? Acho que o exemplo do Fordá, às vezes ele confunde os comentadores, porque vi isso em alguns comentadores, apesar do Lacan dizer que não é isso, né? Uma confusão entre, bem, a presença materna, a ausência materna. Veja, a presença não ausência, a ausência não presença, né? Então a gente poderia pensar qualquer par diferencial. Cedo, tarde, dia, noite, alto, baixo, qualquer coisa poderia, que inscreva uma diferença, poderia ser denotado nessa primeira série, né, que a gente poderia dizer assim, uma sequência ao acaso, né, de uma distribuição diferencial mínima. Então vamos pensar, poderia ser um jogo de dados, né? Enfim, mais e menos, cara coroa, qualquer coisa
estabeleçam um mais e um menos. Então esse é um ponto importante, né? Não tem um sentido imanente em cada um desses elementos que tem na marca da diferença, né, uma relação com esse acaso. E um elemento ele pressupõe o outro, né? Porque um elemento ele é a negação do outro, ele tem uma relação diferencial com o outro elemento. E aí, gente, eu vou passar aqui uma apresentação de alguns slides. Ih, peraí, fez besteira. Cadê? Apresentar. É aqui, ó. Isso. É aqui. Segundo, pessoal. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Vocês estão vendo aí, gente? Sim, mas aumenta um pouco a tela, Ju, senão vai ficar pequeno. Como é que é? Tá bem curtinha a tela da apresentação, se puder aumentar ela um pouquinho. Melhorou? Um pouco. Oi? Um pouco. Dá para ser mais? Que aí eu... Será que isso aqui... Peraí. E agora? Aqui tá tranquilo. Tá bom. Eu não sei como fazer a tela crescer, ela já tá grande aqui, enfim. Da outra vez que eu fiz isso, funcionou. Agora, aparentemente, não. Mas vamos lá. Então... Ih, peraí. Vocês estão vendo aqui? Tela do... Ok. Então, vamos começar, gente. A gente poderia pegar qualquer elemento para fazer uma série de mais ou menos, né? O Boto, na apresentação dele, pegou o π e transformou o par e ímpar em mais e menos, né? A partir da notação, do número de π. Eu pensei em pegar, já que a gente está falando de poesia, um exemplo aí da poesia contemporânea brasileira, poesia popular brasileira, né, que acabei traduzindo para o francês por uma questão da estrutura da língua, que é esta frase. Então, você tem sangue de Maria Bonita, né, que antes de ser bonita foi Maria, do herói injustiçado, Fred Nicásio. Quem não conhece, deveria procurar conhecer. Enfim. Mas isso aqui, tanto faz, né? Peguei só para trazer um elemento em que a gente poderia transformar a consoante em mais, vogal em menos. E aqui a gente vai ter uma primeira série, né? E eu passei para o francês por uma questão da correspondência grafofonética, enfim, uma outra coisa. Mas a ideia é que a gente teria, então, digamos assim, uma série aleatória, né, aparentemente aleatória. Vamos esquecer o sentido inicial. Vamos só pensar que tem mais e menos aí, quaisquer que sejam, né? Isso aqui foi só para a gente fazer uma primeira invocação da conversa. Mas que, de alguma forma, ela não teria em si uma regra. Bem, a gente tem uma série que depois de um mais, pode ter um menos, pode ter um mais, tanto faz, né? E aí o Lacan, ele vai falar, olha, o interessante dessa conversa é que bastaria, então, dessa série aleatória de mais e menos, a gente agrupar de 3 em 3 para que, ou seja, dentro de uma série diacrônica, né? Então, essa sucessão aparentemente aleatória no tempo, a gente poderia agrupar sincronicamente de 3 em 3
e que daí já surgiriam possibilidades e impossibilidades de sucessão da rede, né? Na rede, melhor ainda. Então, esse princípio mínimo de codificação já levaria a uma ordenação sintática que traria consigo uma memória inerente à cadeia. Vamos ver como. E aí ele vai propor, olha, a gente poderia aqui pensar em três elementos. Então, tem um elemento em que você teria aqui uma simetria. Peraí, vocês estão vendo aqui, gente? Ah, sim, meu cursor dá para ver, ok. Então, tem um elemento em que você teria uma simetria na constância, mais, menos, menos. Um segundo elemento que seria uma dissimetria, então desses três seria menos, mais, ou mais, menos, mais, menos, enfim, algo dissimétrico. E, por fim, um terceiro elemento possível, né, que seria a simetria na alternância. Então, se você quiser pensar simetria, bem, vamos pensar no elemento 1, o primeiro e o último termo dos três, eles são simétricos. O primeiro e o último termo são simétricos. Só que tem a constância, porque o do meio, ele é idêntico. Na simetria, na alternância, bem, o primeiro e o último, eles são idênticos. Primeiro e o último são idênticos, mas o do meio, ele alterna, né? Tudo bem, gente, até aqui? Então, como que a gente faria isso? Então, vamos pegar essa cadeia, né? Então, a gente poderia pegar, então, os três primeiros, menos, mais, é igual a 2. É um elemento dissimétrico. E aqui é interessante, porque tem alguns comentadores nisso que a gente estava conversando, que simplesmente resolvem fazer agrupamentos de 3 em 3 pulando. Então, você teria o primeiro elemento, 1, 2, 3, então mais, menos, menos. O segundo elemento seria esse mais, menos. Veja, isso não faz sentido, isso seria, de alguma forma, você acoplar a sincronia e diacronia, ou até, de alguma forma, distender as relações possíveis entre elas. Porque o que o Lacan está propondo é isso aqui, ó. O próximo elemento, a gente vai pular 1, e aí você vai ter aqui, ó, menos, mais. Aí você pula 1, menos, mais. Então, mais, menos. Ó, é tudo 2, tudo simétrico, até que chegamos aqui nesse elemento, que é um elemento simétrico, mas alternante. Então, mais, menos, mais. E assim sucessivamente. Então, do 3 vai para o 3, ó, menos, mais, menos. E aí, de novo, 3. Aí vai para o 2. Aí chega no 1, né? Vocês estão vendo aqui. Para o 2, para o 3. Tudo bem, gente, com relação a isso? Está dando para acompanhar assim, a lógica da construção dessa codificação primordial. Enfim, isso resultaria na seguinte série, né? Então, essa série de elementos mais e menos, nessa codificação que a gente fez, resultaria nessa segunda fileira. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 1. Enfim, e aí voltando ao termo inicial, como Lacan coloca, bastaria então a gente agrupar de 3 em 3 para que possibilidades e impossibilidades surjam na cadeia, né? E possibilidades e impossibilidades de sucessão. Enfim, vamos ver como é que isso se daria, né? E o Lacan ele vai trazer esse gráfico assim para exemplificar. Por quê? Porque o que a gente vê? Vocês estão vendo aqui a cadeia, né? Em cima, e vocês estão vendo esse grafo aqui, né? Esse circuito que o Lacan vai montar. Bem, se a gente tem um 1 aqui, né? Ó, mais. Cadê o 1, então? Mais. O próximo elemento vai ser um mais ou um menos. Ou seja, se for mais um mais, vai ser 1 de novo. Se for um menos, aí vai ser um dissimétrico, aí vai ser mais, menos. Aqui o 2. Então, do 1, né, aqui na rede, ele pode voltar para o 1, ou ele pode ir... Opa, desculpa. Ou ele pode ir para o 2. São essas as duas possibilidades. Tudo bem, gente?
O interessante é, ele não pode ir para o 3. Do 1, você não vai para o 3. Do mais, você não pode ter mais, menos, mais na próxima série. Então já tem uma impossibilidade de sucessão. Para você ter um 3 depois do 1, você vai precisar do quê? Então tá do 1. Você vai precisar ir para o 2. E aí você pode ir para o 3. Tudo bem? Só que do 2, ele pode ir para o 2 também. Então, a dissimetria, ela pode ficar também reproduzindo infinitamente. Só que a questão é, como é que você sabe se ele, depois de um tempo de 2, vai para o 3 ou para o 1? Né? Que é aí que está a memória da cadeia. A cadeia, ela se lembra. Então, ela vai se lembrar que se o 2 veio depois do 1, olha só, então estava no 1, foi para o 2. Você pode ir para o 3 ou para o 2. Mas você só vai poder voltar para o 1 se você vier para o 2 de novo. E aí você vai para o 1. Ou seja, do 1, você vai para o 3 se você tiver um número ímpar de 2. E você pode voltar para o 1 se você tiver um número par de 2. Entenderam essa parte? Então é isso, né? Do 1, você pode ir para o 2. Você pode ir para o 2 de novo, ó, número par, você pode voltar para o 1. Você não pode ir para o 3. Para o 3 você pode, bem, de novo você poderia ir para o 2, aí é um 3, 2, aí você pode ir para o 3, né? Então, olha só, do 3, aqui, ó, vocês estão vendo? Do 3 para o 3, um número par. Então, ele saiu do 3, foi para o 2, veio para o 2, voltou para o 3. Quando tem número ímpar, ele passa de um para o outro. Ó, do 3, ele foi para o 2 e ele foi para o 1. Tudo bem, gente, com relação a isso? Olha só, esse código mínimo, ele já trouxe, né, uma possibilidade, impossibilidade e uma articulação, né, uma lei que estaria, de alguma forma, articulada a uma memória. Então, aqui é uma representação assim, da mesma ideia, né? Então, do 3, você pode, então dessa série, você pode ir para o 2, você pode ir para o 3. Se você for para o 2, você pode ir para o 1, você pode ir para o 2. Né? Então, algo que, de alguma forma, remontaria, né? Eu trouxe aqui esses 3 elementos, ó, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mas você poderia ter outros encadeamentos a depender do mais e menos. Mas o que importa é, você tem já possibilidades e impossibilidades na sucessão e uma memória inerente à cadeia. Tudo bem, gente, até aqui? Esse modelo aqui do circuito, só para trazer um adendo, o Lacan, ele se inspira no modelo que a gente vai ter, um modelo clássico, né? Aqui o Felipe está estudando, o Pedro Fonseca estuda, né? O Claude Shannon, que se vale dos processos de Markov, né? Sempre lia cadeias de Markov, mas no artigo do Shannon está processos de Markov. Desse artigo, acho que é a Teoria Matemática da Comunicação, se não me engano, de 48, né? Então vocês veem que tem algo que diz desse circuito, né? Pelo menos um modelo parecido. E ele cita também esse artigo do Lévi-Strauss, que é o artigo As Organizações Dualistas, Elas Existem, né? Que, vamos lá, convenhamos, o Lévi-Strauss nessa época, desculpa, o Lacan nessa época, ele estava assim na cola do Lévi-Strauss, querendo reconhecimento de tudo quanto é jeito, né? Ele ia nas falas do Lévi-Strauss e ficava falando que ele tinha se inspirado na obra dele, etc. Eu reconstituo toda essa parafernália aí num trabalho, nesse meu trabalho sobre mitos. Mas o lance aqui que é interessante é que é o seguinte, né? Por que o Lacan, ele, além de, obviamente, né, de trazer um artigo que tinha sido publicado no ano anterior, então ele queria mostrar que ele estava na crista da onda, se essa expressão ainda faz sentido, ele traz nesse artigo uma crítica da antropologia da época, que acreditava que existiriam sociedades que se organizariam dualmente. Né? O que significa isso? Significaria uma sociedade dividida em duas e que os sistemas de troca iriam de um lado para o outro. E aí você
levaria, enfim, algum elemento para um lado, e ele poderia voltar, e de alguma forma isso completaria o ciclo. Tem aqui uma certa representação de todo, uma representação de completude, que os antropólogos da época, de alguma forma, sustentavam, né? E o que o Lévi-Strauss vai mostrar é que não é bem assim, né? Que não dá para a gente ficar reduzindo o outro a esse tipo de vida tão simplória. Porque aí o que o Lévi-Strauss mostra, ele vai, enfim, diversas etnografias, mas tem uma específica que eu trouxe aqui esse exemplo, que é muito curiosa, que nessa sociedade, você chegava, bem, você tinha ali, de alguma forma, uma divisão, mas você chegava para o pessoal desse lado aqui de baixo e perguntava como era dividida a sociedade, eles falavam, dividida entre o pessoal de um lado e o pessoal do outro lado. Mas quando você chegava para o pessoal desse lado e perguntava como era dividida a sociedade, eles falavam, tem um circuito de fora e tem um circuito de dentro. Ou seja, o que o Lévi-Strauss mostra é que tinham representações dessa sociedade que elas eram assimétricas, que elas não eram, elas não se juntavam, né? Então, de alguma forma, o Lacan está fazendo menção a esse modelo. Ele parece um modelo simétrico e simples, mas não, né? Ele traz elementos que são simétricos. Só que, como eu disse, né, o Lacan estava querendo mostrar ali que ele estava lendo Lévi-Strauss, porque este modelo ele já está pressuposto no modelo Lévi-Straussiano da estrutura dos mitos, né, de alguns anos antes, pelo menos uns 2, 3 anos antes. Mas, bem, continuando. E a referência dos mitos, como eu falei, né, o mito individual do neurótico é o princípio da referência estrutural enquanto forma na obra do Lacan. Então, vamos pensar as propriedades da cadeia 1 a 3. A gente tem uma articulação entre alternância e constância com a simetria e dissimetria, né? Então, a gente viu lá do 1 ao 3, a gente tem essa propriedade. A gente tem uma lei primordial, então, essas possibilidades, impossibilidades na sucessão. A gente tem uma tendência, isso é importante, porque isso vai mudar. Tem uma tendência previsível para o próximo elemento da cadeia, né? Então, do 3, você não pode ir para o 1. Você sabe que você vai para o 2 ou para o 3. Uma tendência previsível para o próximo elemento. Tem essa questão da memória simbólica, como a gente estava falando, né? Então, a cadeia ela vai se lembrar se foi um número par ou ímpar de 2, e aí se ele vai para um elemento diferente ou se ele volta para o mesmo elemento. E aqui uma propriedade, gente, que ela não é muito salientada, mas acho que ela é essencial para a nossa conversa, que é o fato de que ela é uma cadeia reversível. Olha só que curioso. A gente poderia inverter os sinais, voltar para uma outra, virar o vetor, inverter o vetor, que ela continuaria idêntica. Então, ela tem essa reversibilidade como uma propriedade, né? E uma distribuição assimétrica. Então, o 2, aparentemente, ele é um termo entre 2, mas a gente tem 2 tipos de 2, e esses 2, eles têm 50% de chance de aparecer. Como a gente vê aqui, a cada lance, o 2 é uma possibilidade. Né? Vocês estão vendo? O 3 e o 1, não. Enfim. Mas isso... acho que aqui tem um ponto que eu colocaria, que eu vi alguns autores aproximando essa cadeia do imaginário. E isso é polêmico, mas eu acho interessante esse lado. Né? Vamos lá, vamos com calma. Desde da primeira cadeia, do mais e menos, a gente tem uma série aparentemente ao acaso. Tem alguns autores que vão ler isso como próximo de um certo real, que nesse momento do Lacan, às vezes ele mistura real e realidade, né?
Então, a gente poderia pensar essa ordem do puro acaso como próximo de um possível conceito de real. Mas o interessante disso é pensar que, bem, ainda assim, a própria ideia de acaso, ela depende de uma codificação, né? Se não tem acaso, né? O mais e menos, ele já inscreveria esse acaso numa ordem simbólica, né? Isso já está ali colocado de partida. Esse segundo nível, eu acho que seria interessante, ainda assim, a gente está num registro que é atravessado pelo simbólico, por uma sintaxe, né? Mas eu acho que a gente poderia aproximar daquilo que a gente falou no segundo encontro, que o Lacan cita, ele vai citar lá o artigo do Benveniste, para falar sobre a comunicação, a codificação da comunicação das abelhas, né? A comunicação animal. Porque aqui a gente tem um código. E os elementos, a reversibilidade da cadeia, ela mostra como os elementos eles trazem alguma determinação em si, né? Ainda não teria um desprendimento não seria um elemento puramente simbólico, ainda que já tenha uma lei, ainda que já tenha uma memória. Enfim, acho que seria interessante da gente pensar também essa tensão entre imaginário e simbólico, mas, como eu disse, né? Uma possível conversa aí. E aqui um breve parênteses que seria a gente pensar, bem, por que o Lacan não separou de 2 em 2? Né? Aqui é um ponto interessante, porque, bem, se a gente separa de 2 em 2, a gente não vai ter simetria de simetria, a gente só vai ter alternância, constância e alternância, né? Esse par, constância e alternância. Reproduzindo, de alguma forma, o elemento anterior. O elemento anterior de um elemento é mais e menos. Então, alternância e constância. E aí a gente teria 2 possibilidades, ou mais, menos, menos, ou mais, menos, menos, mais. O Bruce Fink, neste livro aqui, vocês devem conhecer, ele tem muitos méritos, né, nessa análise. Mas ele vai fazer uma análise do 1, 2 e 3 a partir de 2 elementos, só que isso é um problema, porque aí ele teria que dizer que o elemento mais é diferente do menos menos. Ou seja, ele teria que assumir que o mais teria um valor intrínseco que o separaria, que o diferenciaria do menos menos. Sendo que para o Lacan, não. Para o Lacan, mais é idêntico ao menos menos, porque é da relação dos elementos que a gente pode extrair algum tipo de organização. Então, além disso, né, então, se a gente vai pensar que a gente tem 2 elementos, né, constância e alternância, a gente não vai evidenciar nenhuma lei. Então, do mais você continua podendo ir para o mais ou para o mais menos, ou seja, não tem uma lei nem uma memória articulada aí. Tudo bem, gente, com relação a isso? Agora a coisa começa a ficar mais divertida e eu vou dar uma acelerada para a gente poder conversar com mais calma. Mas então aqui tem essa ideia, né, do Lacan, essa composição de símbolo primordial, enfim, que de alguma forma faria aparecer a ligação da memória com a lei. Mas aí ele vai dar o próximo passo na demonstração aqui, né? Veremos como se opacifica a determinação simbólica ao mesmo tempo que se revela a natureza do significante. Então, agora a gente vai entrar na natureza do significante, né? Simplesmente ao recombinar os elementos da sintaxe, saltando para uma outra chave. Vamos lá. O que ele vai propor? Ele vai propor um novo patamar de distribuição. Então, aonde tinha... esqueci de trazer aqui Ok. Aonde tinha 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 2, 2, enfim, a gente poderia pensar numa outra organização, que seria, bem, essas 4 letras gregas, alfa, beta, gama, delta, em que o alfa seria toda vez que de uma simetria você passasse para uma simetria, então do 1 para o 1, do 1 para o 3, etc.
o beta de uma simetria para uma dissimetria, né? Então, aqui são 3 elementos. Então, você pula um elemento, você passa para o 3. E assim sucessivamente. O gama seria de uma dissimetria para uma dissimetria, né, no terceiro tempo. E o delta de uma dissimetria do 2 para uma simetria, que pode ser o 1 ou pode ser o 3. Tudo bem, gente? E aí o Lacan faz ele joga isso aqui. Isso aqui é o que a gente tem no texto, né? Assim, bem sucintamente. Mas aí que tá, tem um ponto interessante, porque ele joga uma frase que faz diferença para a nossa conversa. Ele vai dizer, olha, a gente vai constatar que, embora essa convenção, uma convenção que ele vai trazer, ele vai dizer que essa convenção, melhor dizendo, né, ela restabelece uma estrita igualdade de chances combinatórias entre os 4 símbolos. Olha só, aqui não parece ter uma estrita igualdade. Só que se a gente começa a preencher todas as possibilidades, a gente vai ver isso aqui, ó. E para cada um dos 4 elementos, a gente tem 4 possibilidades. Ou seja, o que antes havia uma diferença de possibilidade de sucessão, agora essa diferença está abolida. Né? O termo ele não traz em si mesmo ele não teria um traço que determinasse a sua maior ou menor prevalência. Todos são igualmente possíveis. Mas, nessa sintaxe, né, a gente também teria uma relação de exclusão determinado, né, dissimetricamente entre alfa, gama, delta, delta. Beta, delta. Viajei. Enfim, vamos ver isso com calma. E aí ele vai, então, dessa reorganização de código, dizer que temos uma nova sintaxe em jogo. Né? E aí ele vai mostrar, então, justamente o modelo do repartitório. Então, esse aqui é o modelo do repartitório, que vocês vão ver lá nos escritos, do alfa para o delta. Então, lá era a rede 1 a 3, aqui é alfa a delta. Ele vai dizer, olha, o interessante é que a nova lei que está colocada aqui diz que depois de qualquer termo, depois de um primeiro tempo, você pode ter qualquer elemento. Mas, no terceiro tempo, não. No terceiro tempo, se você tem um alfa, você só vai poder ter alfa ou beta. Se você tem um gama, você só vai poder ter gama ou delta. Tudo bem, gente? Percebe que é uma nova regra que ela é imposta pela própria lógica da cadeia. E antes ele tinha falado que a gente tem uma... É que eu não vou conseguir trabalhar isso, né? Deixa eu só retomar aqui para não ficar perdido. Ele vai falar da distribuição dissimétrica entre alfa e gama e beta e delta. Essa distribuição talvez a gente fale semana que vem, mas, enfim, né? Acho que aí já é uma outra questão. Mas vamos lá, vamos pegar aqui dentro do que dá para recortar hoje essa ideia dessa nova cadeia sintática. Então, a gente pegou aqui vocês estão vendo aqui, ó, mais e menos, que se transforma em 3, 2, bem, o 2 é dissimétrico, o 2 é dissimétrico, o 3 é simétrico, etc. E aí, desse dissimétrico ao simétrico, nós teríamos um delta aqui, né? Então, aqui o delta. Tudo bem, gente, até aqui? Desse delta, como a gente viu, né? Só dá para ser alfa ou beta no terceiro tempo. Então, o segundo tempo tanto faz, mas o terceiro é alfa ou beta. E aí que tá. O interessante é a gente pensar que essa lógica, ela se justifica por quê? Porque se o delta é da dissimetria para simetria, se a gente pula um termo, o primeiro elemento da próxima cadeia é o quê? Bem, ele tem que começar com simetria. O delta, ele termina com simetria. Então, o outro, ele vai ter que começar com simetria. E quais são os 2 elementos que começam com simetria? O alfa e o beta. Tudo bem com relação a isso? É isso que eu busquei escrever aqui, ó. Então, o alfa, simétrico, simétrico, ó, termina com simetria, começa com simetria, começa com simetria. Termina com simetria, começa com simetria, começa. Então, é nesse salto
aqui a gente vai ter um elemento no meio, mas é isso que estaria em jogo aqui. E aí eu fiz aqui só a título de exemplo, uma experiência, né? Que bem, se no primeiro tempo a gente tem o alfa é da simetria para simetria. Todas as possibilidades de alfa são essa, certo? Se a gente pega os dois últimos termos e inclui mais um, dentro daquela regra do 1 ao 3, a gente vai ter as 4 possibilidades reconstituídas. Mas, se a gente pega esses dois últimos elementos e, dentro daquela gramática, inclui mais um elemento, você vai ter alfa ou beta como possibilidade. Enfim, isso aqui, né, enquanto experiência, assim, enquanto provação da prova, né, não provação, mas prova da conversa aqui, como ela operaria. E aí tem uma outra propriedade dessa nova sintaxe, né? Então, se a cadeia de 1 a 3 ela era reversível, ela é retroativa. Ou seja, ela tem uma direção, ela não é reversível. Não dá para você voltar, né? Mas, a partir de um elemento, você pode rever os elementos anteriores, né? Enquanto retroação, né? Então, não reversível, pois os elementos resguardam uma indeterminação intrínseca, no qual a sua delimitação vai depender da relação com os demais. Cada elemento ele não tem um sentido em si, ele só vai ser delimitado a partir da relação com os demais. O segundo termo é indiferente, né, como a gente está vendo aqui, o que poderia representar uma falta de sistematização da rede. Mas, aí o Lacan vai trazer mais uma questão. Ele vai falar, olha, a gente poderia fixar o primeiro e o segundo... Não, desculpa, cadê? A gente poderia fixar o primeiro e o quarto termo. E aí a gente vai ver que não dá para a gente pensar numa simples aleatoriedade da cadeia. Aí ela vai se amarrar, de alguma forma, como uma determinação contínua. O que seria isso? Bem, do 1 ao 3 é o que a gente está vendo até agora. 1 ao 3. No 2 pode ser qualquer coisa. Mas, do 2 ao 4, é mais uma vez um salto de 1 a 3. Se a gente fixa o primeiro, peguei aqui o gama e o quarto termo, o gama, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que, bem, desse aqui só poderia ser no terceiro tempo gama e delta, e desse aqui, se esse aqui é o quarto termo fixado, a gente só poderia ter no segundo termo o gama e beta. Então, de alguma forma, a cadeia toda ela estaria determinada a partir dessa relação entre os elementos, né? Então, só retomando, o que o Lacan vai trazer é que se o segundo termo ele era algo aleatório, né? A sucessão de 1 a 1, de 1 para o 2, 1 para o 2, ela é aparentemente aleatória. Quando a gente restitui uma cadeia maior em 4 termos, ao menos 4 termos, a gente estabelece, então, o que seria essa determinação global que está articulada à lógica do significante. E aí aqui, mais uma propriedade. Ele vai dizer, olha só que interessante, se a gente pensa naquele modelo lá, do gama ao gama, você vai desse para esse, e aqui você vai desse para esses dois, qual elemento que nesse meio não pode ser? O alfa. O alfa estaria excluído do segundo e do terceiro tempo. Ou seja, aparentemente, aqui seria qualquer coisa, né? Nessa cadeia de cima. Aparentemente, esse aqui seria qualquer coisa. Mas tem algo nessa sucessão que deixa um elemento de fora, que é o que ele vai chamar de caput mortum do significante. Caput mortum seria a cabeça da morte, né? Que é um termo da química que diz, bem, quando você faz algum tipo de procedimento de destilação, qualquer coisa que evapore uma substância, fica um resíduo no fundo. Que é isso que é chamado de caput mortum, esse resíduo, né? Ele vai dizer que o significante tem algo assim.
Então, se a gente for ver aqui, ó, do alfa, nessa cadeia, do alfa no primeiro tempo para o gama no quarto termo, está excluído dos dois termos intermediários o delta. O delta, ele aqui, ó, ele estaria excluído das duas possibilidades. Ou seja, tem algo na sucessão que impõe uma impossibilidade. A impossibilidade se dá no deslocamento da cadeia. Não é inerente ao termo. Isso aqui muda tudo na nossa conversa. Então, o caput mortem seria o que não cessa de não se escrever. Acho aqui mais uma ideia assim de como que dessa lógica significante a gente poderia decantar um campo do real, né? O Boto, na apresentação dele, né, trouxe essa aproximação com a ideia do objeto A, né? Acho que é uma ideia muito rica assim da gente pensar essa articulação do objeto A com isso, não só esse resto, mas esse resto que se dá na produção significante. Se a gente for retomar o Paul, o momento em que o Lacan mais fala sobre isso é o momento que ele está comentando os fatos do caso do senhor Valdemar, né? Que é do cara que ele hipnotiza quando estava para morrer, e o cara fica hipnotizado meses, até que ele deshipnotiza e o cara vira uma gosma, né? Mas ele já estava morto, só não tinha ainda se decomposto porque estava hipnotizado, né? Então ele faz essa metáfora em alguns momentos, não necessariamente para tratar do objeto A, mas especialmente para falar do aspecto inapreensível do campo do sujeito, mas esse resto ali, aquela gosma que fica, acho que tem algo a se conversar aí. Então, bem, para continuar aqui. Então, seria o Lacan vai trazer essa ideia, né, de que seria um rudimento aí, de um percurso subjetivo, em que, né, teria nesse intervalo uma relação entre presente e futuro, isso já estaria incluído, presente, futuro e passado, a ideia do futuro anterior, né? No intervalo desse passado, que ele já é naquilo que projeta, abre-se um furo que constitui esse certo caput mortem do significante. Eis o que basta para deixá-lo suspenso na ausência, para obrigá-lo a repetir seu contorno. Então, a ideia desse caput mortem seria esse impossível que se constitui a partir do deslocamento próprio do significante. Ele não está de partida, é no deslocamento que ele vai se constituir. Aí o Lacan vai falar, olha, mas esse deslocamento de 4 termos, a gente poderia pensar duas modalidades. Aqui é uma outra treta, que eu quero só apresentar, então, uma hipótese sobre isso, e aí a gente conversa. Que o Lacan vai falar, olha, a gente poderia pensar 2 quadros, quadro ômega, quadro ômicron. Né? Ômega aqui, então ômega o grande, ômicron o pequeno, em grego, são 2 letras. Mas a ideia que a gente teria, então, 2 formas de articulação desses 4 termos, segundo Lacan. Então, vocês estão vendo, né? Então, como a gente estava falando lá, aqui, ó, do primeiro ao quarto, e tem um elemento que ele é impossível nos 2. Esse quadro, né? Esse quadro, ele está presente nos escritos. Acho que aqui a gente poderia diferenciar os comentadores em 2 grandes grupos. O grupo que compra esse quadro e o grupo que critica esse quadro, porque esse quadro está completamente errado. Né? Acho que isso é um ponto que temos aí em comum, que é, bem, se você está falando que do A, primeiro que do A você não poderia ir para o delta. Né? Olha aqui, ó, do A você não vai para o delta. Do gama, aqui, ó, você não teria vindo do delta também. Então, e nem teria como o impossível entre os 2 termos, o caput mortem, estar nessa cadeia. Então, esse quadro está simplesmente terrivelmente equivocado. Né? Então, quero deixar isso aqui claro. Né? Aqui o quadro corrigido. O quadro corrigido está na versão do Stafford. Aliás, gente, isso eu postei isso no Instagram e, assim, eu recomendo para qualquer pessoa que esteja lendo Lacan, qualquer que seja a aula, qualquer que seja o texto, se tiver disponível no Stafford, leia lá também. Está em francês? Está em francês. Precisa ler francês? Não precisa. Mas o importante é
o Stafford, mesmo que esteja em francês, ele tem uma série de gráficos a mais. Então, isso muda a nossa experiência de leitura. E muitas vezes corrigido, como é esse o caso. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, o ômega, né, ele já está corrigido. Então, do alfa para o gama, você vai ter como impossível o delta, nos dois termos intermediários. Tudo bem, gente, até aqui? Ótimo, ótimo. É interessante isso, Felipe. Que o Felipe falou que no seminário 5 ele fala que tem um erro, né? O que é curioso, porque ele publica em 66 e ele não corrige, né? Esse erro, assim, que aconteceu. E até no seminário 4, enfim, eu não vou trazer isso hoje, mas ele retoma e ele faz uma viagem lá que eu não consegui acompanhar tanto nos termos que a gente tem aqui. Mas isso daí fica para talvez para o próximo ou para o outro encontro. Mas aqui é como ler. O Boto, né, bem, já introduzindo a nossa discussão, ele falou, olha, tem um problema. Se a gente acompanha essa série, né, isso durante essa semana que a gente estava conversando, enfim, essa conversa ela está acontecendo, né? Se a gente acompanha a tábua ômega, a gente não poderia, desse elemento beta, aqui, ó, chegar no... Ah, não, peraí. É a outra, desculpa. Me equivoquei aqui, houve um equívoco. É na parte de baixo, na ômicron, né? A gente não poderia, do alfa, aqui, ó, esqueçam isso, gente, esqueçam. A gente não poderia, do alfa, ir para o gama. Ó, o alfa, ele não vai para o gama. Ele é impossível de ir para o gama. Então, como que do 1 passaria para o 3 aqui? Aí eu acho que tem uma proposta de leitura, e, enfim, existem outras possibilidades, mas a que eu apresentaria é que o Lacan está preocupado em fixar o primeiro e o quarto termo, ponto. Ele não está preocupado em fazer uma cadeia de 7, necessariamente. Então, a minha proposta de leitura é, olha, ele está mostrando como que você passa do 1 ao 4 e como que você passa do 4 ao 1. Ponto. Né? Acho que isso resolveria, mas ainda assim não veria como uma cadeia contínua. E aí as propriedades diferenciais da ômega e da ômicron, para a gente, então, caminhar a conversa. Olha só que interessante isso. Na ômega, você vai do primeiro para o quarto termo, só que o quarto termo, ele é um termo que seria impossível no campo do terceiro. Então, do alfa, você não conseguiria ir para o gama. Mas no quarto termo da ômega, você consegue. E do gama, você não conseguiria ir para o alfa no terceiro tempo. Mas no quarto tempo, você conseguiria. Isso acontece em todas as cadeias ômega. E a ômicron, ela é paralela. Então, isso eu acho que é um caminho para essa conversa é pensar nos sistemas de parentesco do Lévi-Strauss, né, um modelo assim, muito caro ao Lacan, a ideia dos sistemas cruzados e paralelos. A mesma coisa acontece aqui. Na cadeia ômicron, você sempre vai ter uma circulação de um elemento que poderia ir para o próximo, né? Então, acho que isso é um ponto interessante da gente pensar as duas diferenças. E aqui, isso aqui eu cheguei até a colocar lá no Instagram, assim, como curiosidade, tá no Stafford também, olha só, pessoal, alguém se deu ao trabalho de fazer isso, né, de colocar todas as 64 possibilidades. Então, do primeiro tempo, nesses 4 termos, você teria o quarto tempo e você teria as exclusões. Analisando isso, a gente consegue até pensar um pouco mais as propriedades da cadeia ômega e ômicron, até para pensar para que serve isso, né? Então, propriedades diferenciais, né? Colocaria aqui, bem, primeiro, um lugar diferente no curso da cadeia, paralelos cruzados. E aí tem uma segunda propriedade, que o Caput-Morton, isso que é o impossível da cadeia, ela poderia estar presente nas bordas da cadeia ômega, no primeiro ou quarto termo, porque é isso, né? O Caput-Morton é algo nos termos intermediários. Na sucessão do segundo para o terceiro tem algo que é impossível de ser escrito.
Mas é possível de você ter na cadeia ômega esse mesmo elemento impossível no primeiro ou no quarto termo. Na Ômicron, não. Na Ômicron, isso nunca aparece. O impossível, o caput mortum, ele nunca está nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Né? Isso já é uma diferença entre as cadeias. E aí, isso eu acho que o interessante dessas cadeias é pensar seus modos de inscrição e de deslocamento do impossível. Se tem algum valor clínico nisso, é pensar o que a gente faz com esse impossível que está aí. Né? E aí, bem, então voltando no valor clínico para fechar essa apresentação e trazer como propósito, que são propostas que estou trazendo aqui dessas pesquisas dos últimos tempos. Então, bem, se a gente pegasse só os elementos intermediários, o 2 e o 3, né, que no caso aqui, eu coloquei S1 e S2, a gente já consegue delimitar o impossível. Se a gente tem aquela gramática do repartitório, e no meio a gente tem alfa e alfa, a gente já sabe que o impossível é gama. Isso a gente conseguiria reconstituir, né? Tudo bem, gente? A gente já sabe que o impossível é gama e a gente já sabe que essa cadeia seria uma cadeia ômicron. Até aí, o que a gente faz com isso? Sei lá. Mas, acho que a grande sacada é que tá. Então, na cadeia ômicron, como a gente estava falando, o impossível, ele não se escreve em nenhum elemento. Mas no S3 aqui, no próximo passo da cadeia, a gente vai ter uma questão diferencial para a gente escutar. Que é, se vai ter mais um alfa, e aí o que estava como gama não tem possibilidade de aparecer nos próximos capítulos, ou se você vai ter um beta, porque se tiver um beta, o gama, que está aqui impossível, ele pode aparecer nos próximos capítulos. Então, de alguma forma, o que estaria, né, o valor disso seria pensar, opa, se a gente está pensando um momento da análise, em que esse movimento da análise está num regime próximo dessa ideia do Ômicron, né, em que o impossível está fechado aí de possibilidades, a gente tem que pensar qual vai ser o próximo movimento para que então ele possa ser inscrito na cadeia. Na ômega já é diferente. Na ômega, vamos pensar aqui. A gente tem um delta e um gama. Então a gente já sabe que é ômega. Já dá para, nos termos do meio, saber que é ômega, já dá para saber que o impossível vai ser o beta. Mas articular em 4 termos é o que nos permite pensar, qual é a direção e como que esse impossível está sendo encaminhado. Ele poderia estar presente num elemento anterior e que depois ele já não se inscreve, ou ele poderia estar presente num elemento já posterior, mas que ainda não é tomado, né? Ou não sei, não encontrou um espaço aí, porque aqui no meio ele está como impossível. Isso daria, e aí eu acho que é o que eu gostaria de trazer nos próximos capítulos, direções diferentes para a gente pensar momentos, né, de uma direção de tratamento, momentos de uma análise. Tudo bem, gente? Acho que é isso que eu queria trazer para hoje. Queria escutar o Boto. Passei aqui, não foram 3 horas, Boto. Mas é isso que teria para hoje. Espero também ter deixado claro, deixei aqui uma última figura que essa figura é um completo absurdo, né? Dá para a gente conversar com o Lacan sem fazer essa cara, e o Freud, nesse sentido de modelos, é um pouco mais aleatório do que a lógica interna do Lacan. Enfim, é isso. E aí, Boto? E aí? Bom, bem legal a tua apresentação, acho que você conseguiu sintetizar. Peraí. Boto? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Beleza. Pode dizer que tá bem foda a tua apresentação, porque você conseguiu sintetizar em um espaço aí de 1 hora um troço que é extremamente denso e complexo e chatinho de pegar. Eu não tinha sacado essa coisa do paralelo e do cruzado entre o ômega e o Omicron, que é bem legal. Queria testar isso depois, pensar melhor isso depois. Obrigado pela entrada aí na ideia. E acho que para pensar aqui
Você colocou essa questão no final, né? Bom, para que serve essa porra clinicamente? E aí acho que tem a impressão que, pelo menos para mim, o que abriu de mais interessante na escuta, e que não é que eu já não soubesse, mas de alguma forma deu uma formalização e deu uma entrada que, de algum modo, me ajudou pra caralho. É pensar na relação dessa coisa a cadeia lembra. Né? No quê? A cadeia lembra. A cadeia lembra. Uhum. E aí vem essa coisa da memória e da repetição. Quem tá lembrando? Quem tá repetindo? Uhum. E aí a gente escapa daquela bobagem de ontologizar as estruturas, por exemplo. Não, essa pessoa é uma pessoa histérica. Essa pessoa é uma pessoa obsessiva. Não. A cadeia está produzindo uma histeria. A cadeia está produzindo uma neurose obsessiva. Né? E até para pensar aquelas coisas clínicas que a gente ouve bastante, tipo, nossa, eu repeti a história do meu avô, repeti a história da minha mãe, sei lá de quem, e eu nem sabia dessa história. Como é que eu posso ter feito isso? Porque, provavelmente, a cadeia que está em jogo aí, de algum modo, o discurso que colocou isso em jogo já estava posto lá atrás. Né? Então, para pensar também nesse sentido, né, de quem são esses discursos que estão operando aí na produção desses sintomas. E, aliás, para falar de sintoma, acho que é interessante pensar também, né, se a gente fizer uma relação entre sintoma e real, o real como o que não cessa de não se escrever, o que não entra na cadeia, e de algum modo o sintoma como aquilo que fica tentando dar uma resposta para isso. Também dá para pensar um tanto de quem que é o sintoma? É da cadeia também. Eu acho que essas entradas, elas tiram a gente de um imaginário da escuta. Sim. Essas entradas, elas ajudam a gente a colocar, de fato, a radicalidade da ideia do Lacan de que é o significante que está operando, e de que a gente é suporte das estruturas, né? Para ser levi-straussiano, mas que é o significante que está operando, e que nesse sentido é isso que a gente tem que escutar. Sim. Porque é muito fácil cair na psicologia quando a gente perde isso de mente, né? Enfim, a gente faz isso. A gente psicologiza um monte de vezes durante o dia e depois tenta corrigir, porque é impossível ficar sustentando a posição de analista o tempo todo, a gente sabe disso, mas ter isso em mente eu acho que é um baita de um recorte para evitar esse tipo de deslize da posição. Né? Outra coisa que eu pensei, quando você foi falando da coisa do mais e menos como imaginário, concordo que não é o mais e menos que é imaginário. Eles já têm esse recorte simbólico sobre a coisa. Talvez o que seja imaginário, e acho que aí em qualquer cadeia, não é o mais menos, o 1, 2, 3, ou o alfa gama delta. É a leitura do 1 a 1. Se você lê mesmo na cadeia alfa, beta, gama, delta, se você monta a cadeia, mas lê de 1 a 1, você vai estar fazendo uma leitura imaginária. Porque você perde a relação causal simbólica que está posta aí dos possíveis e dos impossíveis, né? Sim. E aí até pensei se não dá para fazer uma relação disso com o que ele faz no seminário 9, da diferença quando ele está falando do tracionário, de signo e significante. É que o signo seria o primeiro traço sobre a coisa, o significante o segundo. Né? Nesse sentido, mais e menos não seria da ordem mais do signo e as letras gregas da ordem do significante. Nesse sentido de signo e significante, tal qual no seminário 9, né? Nessa relação com a coisa. E enfim, para fechar um pouco, né, para abrir um pouco para a galera também colocar as questões, o caput mortuum como objeto A, que é, enfim, essa ideia que me ajuda também a pensar o objeto A, como ele fala, né, você até colocou o parágrafo, caput mortuum como aquilo que obriga a cadeia a repetir o seu contorno. Então, como caput mortuum, mesmo sendo impossível, como ele está operando na cadeia. E como isso também ajuda a pensar de que ordem de impossível a gente está falando. Não é impossível que não existe. É impossível que não cessa de não se escrever. Então, é um não cessar, é uma negatividade, mas é uma negatividade que está posta, que está produzindo efeitos. Sim.
Você quer continuar a conversa aqui? Quer abrir para a galera? Como é que você quer fazer? Olha, eu colocaria só um ponto para gente, 2 pontos, né, para a gente abrir. Eu acho que essa ideia da não ontologização, acho que é isso, né? De alguma forma que a gente possa sistematizar a relação de uma neurose a partir de uma modulação discursiva, né, que está inscrita aí enquanto uma rede simbólica, permite a gente pensar modos de transformação. Se a gente ontologiza, como é que a gente vai pensar a transformar? Ah, não, eu sou obsessivo. Né? Uhum. Toda a retórica para a gente pensar uma transformação disso, ela é de uma outra ordem. Quando a gente pensa que tem algo aqui de uma cadeia, de uma organização, né, significante que leva a essa produção. Então, de fato, acho que isso é uma grande contribuição do Lacan, né, como um todo, que talvez o lacanismo tenha perdido em alguns momentos, vários momentos. Mas eu acho que o segundo ponto que você trouxe, não, sobre a leitura, eu pensaria mais próximo do imaginário, isso que você falou, né? O campo do signo como o 1, 2 e 3, né? Que você teria, assim, uma certa determinação do elemento. O elemento, ele imporia já, né, as suas condições. Acho que é diferente do alfa, delta, que você precisa da relação, você precisa da cadeia para que eles tenham alguma determinação. Uhum. Né? E até essa lógica do impossível como aquilo que vai se produzindo no movimento. Né? Acho que, enfim, não sei se isso funciona, mas eu gosto da ideia de pensar modalidades de leitura, né, da cadeia. Enfim, E valeu. acho que Valeu. comentar uma coisa sobre a maneira, você já fez isso um pouco, mas insistir nessa ideia de que, como esse texto é mal lido, e assim, não é só mal lido, ele é muito pouco lido, né? Muito pouca gente se arrisca nele. Sim. E, enfim, eu era um desses, eu consegui entrar nisso porque algumas boas almas deram várias boas chaves de leitura e consegui entender essa porra, mas primeiro, a questão da cadeia tá errada, a gente vê como, mesmo gente muito bem intencionada, muito interessante, tentando fazer aquilo operar numa espécie de puro lacanês, porque não faz o menor sentido, mas você fica tentando fazer um negócio que não faz o menor sentido, dizer aquilo que você espera que o negócio diga. Então é um texto que, de algum modo, por causa desse erro, e eu sei lá por que não corrigiram, né, o Felipe falou que no Seminário 5 já tinham, o Lacan já fala que estava errado. Por que não corrigiu? Na edição de bolso, em francês, também está corrigido, e no Staffello está corrigido, mas nos escritos, não. Por causa desse erro, aparece esse sintoma enorme do lacanismo, que é meio Bíblia, né? Porque você fica tentando fazer o negócio fazer sentido. Você fica tentando tirar sentido de uma coisa que só está errada. Só errado, não, sim. Acho que é legal tomar isso como exemplo para a gente não cair também, né, na leitura bíblica do Lacan. De ficar nessa de... Não, se está escrita é porque é verdade. Então aí eu vou tentar achar por que é verdade. Não, eu gosto muito daquele momento do Ministério de Marie Roger, e o Dupin fala, olha, a gente precisa analisar a racionalidade da regra. É basicamente isso. Não adianta a gente ficar aqui reproduzindo. Qual que é o sentido disso? E o Lacan, ele dá os termos básicos, assim, muito claros. Né? Como que... Eu realmente, eu acho que valeria, assim, uma etnografia de ver quais são os argumentos utilizados para sustentar uma coisa que não opera. Mas obrigado, Boto. Obrigado a você. E aí, gente, perguntas, comentários, críticas, sugestões? Felipe? E aí, Felipe? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Ouvindo. Boa noite, muito boa a apresentação. Exatamente o que o Luiz falou. Conseguiu em 1 hora fazer um negócio que não sei se dá pra fazer em 4 ou mais. Eu fiquei com uma viagem aqui enquanto eu estava ouvindo a parte do final, e isso aqui veio agora, do nada.
Vocês já pensaram, por exemplo, quando você está pegando ali, né, as duas letras, as duas possibilidades de um lado e as duas possibilidades de outro, que você colocou ali no slide, vocês já cogitaram a ideia de pensar essas duas e essas duas como dois pares de dois significantes, onde a gente vai pensar em dois bucles, e lembrando que no mesmo seminário 5, Lacan está falando da emissão do sujeito, que depois emissão de outridade, pensar nesse sujeito que aparece entre os quatro significantes e não definido, também, consequentemente, como um buraco, eu lembrei do falando do objeto A, talvez tenha essa relação de, pensei agora, assim, já que a gente está falando de emissão de sujeito, significantes, que estão dois significantes, quatro pares, o quaternário, que depois ele vai jogar no esquema L e na porra toda, e aí você tem esse espaço, esse vácuo, eu estou chamando de vácuo, que é o buraco, que necessariamente tem ali a emissão do sujeito. Viajando aqui com vocês. Uma viagem interessante, porque eu acho que ela colocaria questões para a gente pensar uma articulação da cadeia, né? Porque eu gosto da ideia, porque eu acho que ela permitiria, assim, a gente, de alguma forma, organizar esses dois elementos, né, a ideia da emissão do sujeito, e aí, bem, acho que posicionar o sujeito aqui estaria talvez mais próximo do caput mortum, né, como você colocou, do que de outras posições, mas eu acho que ela não sei, precisaria pensar, mas eu acho que ela colocaria uma questão assim de como fazer a leitura diferencial, né, entre as duas tábuas não, quadro ômega e ômicron, né, e aí como que a gente vai inscrever o impossível aí, mas acho que a gente pode pensar sobre isso, né, peraí, eu te pergunto, cadê você, Felipe? Aqui. Eu acho algo a ser pensado aí. Você chegou a fazer isso enquanto escrita, assim? Não, acabei de pensar. Mas é que eu fiquei pensando no... quando eu escutei você dois, eu sempre fico pensando no Lacan, ele coloca quaternário em tudo. E quando ele fala do grafo, e ele fala que o grafo, né, é uma continuação, uma formulação da rede 1,3, então a rede 1,3 começa, vai para o grafo. E as quatro pontas do grafo, por exemplo, o Alfredo coloca o sujeito nesse vácuo do grafo do desejo, articulando as quatro pontas ali. E aí por isso que eu pensei nisso, sujeito intervalar, emissão do sujeito, e não um sujeito definido, etc, etc. Enfim, sim. Temos. Eu acho que a ideia do quaternário como aquilo que organizaria a estrutura significante, ela iria por aí mesmo, né? Que do 1 ao 3, qualquer uma das cadeias, ela opera meio capenga. Mas daí a pensar dois atravessamentos, né? Vamos ver. Eu acho que isso daí é algo a se trabalhar, porque no próximo momento, assim, tentar avançar um pouco dentro dos possíveis no modelo do parênteses do parênteses, né? Que é quando o Lacan ele vai aproximar esse modelo do esquema L. O que significa isso é outra história, mas vamos ver se ali tem alguma coisa, mas certamente não sei se ele vai retomar, né, algo do seminário 5 aí, como você trouxe, que poderia contribuir. Mas valeu. Vamos conversando disso aí. E aí, Rodolfo? Oi, tudo bom? Eu fiquei com uma dúvida, porque se eu pensar assim, quando eu faço a primeira série dos mais e menos de maneira aleatória, por exemplo, jogando uma moeda e vou construindo essa série, todos os outros níveis, a partir das regras, eles vão se definindo. Esses agrupamentos, eles estão determinados por convenção. Isso. A minha pergunta é, o que significa fixar o quarto termo no último nível? Porque se eu estou construindo ela assim, o que significa fixar o quarto termo? Não, a ideia do fixar o quarto termo, eu acho que ela diz, o que o Lacan, entendo o que ele está querendo dizer, é que sem o quarto termo,
a gente não consegue aprender a determinação da cadeia, né? Porque se lembra, né, que no esquema, nessa sintaxe, nessa codificação do alfa para o delta, você vai ter, então, 3 tempos, né? Do 1 ao 3, onde você vai ter já uma gramática que articula o 1 ao 3, com possibilidades e impossibilidades, mas, justamente, a propriedade desses elementos, do alfa ao delta, é que você teria, eles seriam indeterminados em si mesmos, eles não trariam uma determinação positiva autocontida, digamos assim. Ele depende das relações. Então, nesse sentido, o segundo tempo ele é sempre um tempo aleatório. Então, pensar o quarto termo é justamente o que permitiria pensar o segundo termo como um termo determinado. Então, pensar a determinação dos elementos todos de uma cadeia seria a partir de 4 termos. Com 3 não daria para pensar. Só que naquela cadeia do 1 a 3 que a gente estava falando, você consegue pensar com 3, né? Até com 2, porque os elementos em si eles já trazem uma direção própria, né? Então acho que a ideia dele de fixar o quarto termo seria assim, para exemplificar que sem 4 elementos na ordem significante a gente não conseguiria aprender a sua determinação. Não sei se te respondo, pensaria por aí. Mas legal. Posso entrar? Legal. Fixar o quarto termo também serve para pensar que de uma determinação que seria de 3 em 3, por causa da construção das regras, você acha uma determinação que vai do 1 para o 4. Termos que teoricamente não teriam nada a ver, porque a gente está fazendo sempre 1, 3, 2, 4. Quando você liga 1 e 4, né, você acha o caput mortum, ou seja, mesmo que eles no primeiro momento eles aparentam não ter nada a ver, eles têm algo de uma determinação que é pelo impossível. Uhum. Sim. Sim. O que mais, gente? Perguntas, comentários, sugestões? Ou propostas de mais trabalho, como o Felipe estava me trazendo? O que mais? Cessar? Fechamos? Como estamos? Então, é isso, gente. Agradeço aí todos os comentários, sugestões. E a gente segue nesse trabalho. Daqui 15 com parênteses dos parênteses. Vou continuar nessa. Se tiverem perguntas no meio do caminho e outras indicações, mandem, né? Estamos trabalhando e é isso. Muito bom, muito bom. Valeu, pessoal. Então, bom descanso aí. Seguimos em 15. Valeu. Até mais, gente. Boa noite, gente.